Bom dia, André. Bom dia para quem está nos acompanhando. Um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Não poderia ser diferente, né? Suas reações aí às falas do senador Flávio Bolsonaro para a gente começar o papo de hoje. Então, realmente é um momento triste para a família Bolsonaro. Sempre tenho manifestado, André, a minha solidariedade a eles, porque é uma família que vem sofrendo uma perseguição política e nós sabemos que isso não vai acabar tão cedo. Isso teve início no dia 8 de janeiro de 2023, quando nós tivemos um ato de vandalismo, de depredação em Brasília, e que a esquerda conseguiu, de certa maneira, emplacar, caracterizar como um atentado à democracia, o que não foi, e muito menos um golpe de Estado. Em nenhum lugar do mundo nunca houve algo semelhante. Alguém que fale que ali está havendo um golpe de Estado sem envolvimento das Forças Armadas, sem uma população fazendo uso de violência. O que houve sim foi depredação, foi vandalismo que merece ser punido, mas não da forma que está acontecendo. Então, uma perseguição política lamentável. Me parece que hoje o Supremo tem como prioridade fazer isso. E lembrando que o Supremo é um tribunal que deveria estar acompanhando assuntos de altíssima relevância para a nação e não questões penais que todo jurista, qualquer sistema jurídico do mundo sério, fica a cargo de outros tribunais e não do Supremo, que deve garantir as questões constitucionais. Excelente, acho que já dá o tom aqui para o início do nosso papo. Vale lembrar, claro, que o nosso convidado de hoje, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, é pré-candidato à presidência em 2026 pelo Partido Novo, foi reeleito na última eleição ainda no primeiro turno, segue com uma aprovação alta entre os mineiros e continua falando o que pensa, principalmente do cenário político brasileiro. Vamos seguir destrinchando ponto a ponto. Vou acionar aqui já a bancada na figura do Mano Ferreira para a gente dar sequência ao papo de hoje. Bom dia, governador. Eu queria explorar um pouco mais dessa sua resposta, porque além do 8 de janeiro, o Brasil viveu um fim de mandato bastante conturbado. E o senhor fala sobre o não envolvimento de militares, mas nesse momento nós temos militares de alta patente. Inclusive, é a primeira vez que generais estão condenados por tentativa de golpe de Estado, por planos que vão muito além do 8 de janeiro, que envolveram, inclusive, uma trama para assassinato do presidente, do vice-presidente eleito, do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor acha que tudo isso é perseguição política, peça de ficção da Polícia Federal, do Ministério Público? Essa postura não pode gerar um afastamento de eleitores mais moderados? Mano, primeiro, respeito muito a sua opinião. Eu tenho como convicção pessoal de que você pensar alguma coisa ou até tentar planejar alguma coisa não caracteriza nenhum crime. A execução, sim. Então, a minha visão é essa. Podem ter pensado, tentado planejar algo. Agora eu pergunto, executaram? O que foi feito? Alguém foi vítima de algum atentado? Eu não vi nada, então a minha visão é essa. Me parece que há também, dentro desse contexto, uma exaltação. Estavam planejando aqui isso, iam fazer isso. Se houve alguma coisa nesse sentido, quero deixar clara aqui a minha posição. Errado. Acho que nós temos, antes de tudo, de respeitarmos as regras do jogo democrático. Agora não aconteceu. Entre um mero pensamento, escrever numa folha alguma coisa que nunca foi executada, que saiu daquela mera, vamos dizer, elucubração mental ali, não é crime, na minha opinião, de forma alguma, mas não coaduno com essa, vamos dizer, com essa questão de você pensar nisso, né? Realmente não deveria ter acontecido, mas está longe de ser qualquer delito, qualquer crime. Governador, só para entender, mas não foi só um pensamento, né? Porque haviam ali funcionários ligados diretamente à presidência da República que escreveram planos e imprimiram até na impressora do Palácio do Planalto. O senhor acha isso normal? Caso o senhor seja presidente, poderá ter algum assessor
que faça um plano, que ele tenha ideias mirabolantes de golpe dentro do Palácio do Planalto? Isso seria normal para o senhor? Mano, como eu disse, né? Eu não concordo com nenhuma ação que venha a atentar contra as regras da democracia, mas o fato de alguém lá, totalmente meio que aloprado, ter feito alguma coisa no papel e nunca executado, não quer dizer que aquilo ali iria ser levado adiante. Mas eu tomo todo o cuidado. Hoje, quem conhece a minha equipe sabe que eu tenho lá pessoas preparadas, inclusive, mano, quem trabalha comigo passou por processo seletivo. Eu falo que, apesar de estar na política, hoje, no meu governo, indicação política nos cargos de liderança praticamente não existe. E um dos pontos fracos que nós temos no Brasil hoje é essa questão de, na política, muitas vezes entrar é parente, é companheirada, é gente que não tem o devido preparo. Apesar de Minas Gerais ter mais de 300 mil funcionários na estrutura pública, eu falo com orgulho que eu não tenho um parente, nenhum apadrinhado lá. Então, gente competente faz diferença. 10 horas e 15 minutos, ao vivaço aqui no Morning Show, papo importante com o pré-candidato à presidência, Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Que fique claro aqui para a audiência que se junta ao palco do Morning Show nesse momento. Abrimos a edição de hoje com uma fala importante do senador Flávio Bolsonaro nas imediações da sede da Polícia Federal em Brasília. Talvez um dos principais trechos foi ele, finalmente, ali representando a voz do pai, vocalizando o sentimento do pai, dizendo, até como um recado claro a Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e Senado, respectivamente, dizendo para pautar a anistia a qualquer custo. Inclusive, David de Tarso, o próprio deputado mineiro do estado do governador Romeu Zema, Nicolas Ferreira, acabou de tuitar, na verdade, há horas atrás, dizendo que rumores de que a anistia será pautada nessa quarta-feira, muito trabalho da oposição para que isso se concretize, ação e oração, fecho aspas. Nesse sentido, vamos complementando aqui com David de Tarso e a gente segue no papo aqui com o governador Zema. Vamos lá. Eu acho que o principal que a gente quer saber é sobre realmente quais são os nomes da direita e se há alguma articulação envolvendo o governador sobre a possibilidade dele ser vice do Tarcísio de Freitas, porque esse, pelo menos pelas apurações até então, é o principal nome e indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e se já há alguma costura nesse sentido, até sobre a visita do senhor aqui a São Paulo, né? Já houve uma conversa com o governador? Crédito onde o crédito é devido. Até na coluna do Lauro Jardim, no Globo, né, que essa especulação foi trazida a público poucas horas atrás. Sim. Bom, David, nós temos uma safra de excelentes governadores no Brasil. Acho que isso até comprova a competência da direita. Enquanto a esquerda só tem um nome, que já está, vamos dizer, bem no final de carreira, a direita tem diversos nomes e bem mais novos. Então, isso demonstra que a direita, até nessa questão formar gente competente, é melhor. Mas eu lancei a minha pré-candidatura à presidência no dia 16 de agosto, aqui em São Paulo, e vou levá-la até o final. Agora, nós temos de deixar claro o seguinte: isso não significa que a direita não está trabalhando de forma unida. A visão minha, inclusive eu estive com o Bolsonaro há 4 meses atrás, antes da tornozeleira eletrônica, para comunicá-lo desse lançamento da minha pré-candidatura, e ele tem a mesma visão que eu e outros governadores temos. Quanto mais candidatos a direita tiver, mais ela fortalece. São governadores bem avaliados nos seus respectivos estados, com toda certeza, cada um no seu estado terá mais votos do que um candidato de outro estado, e indo para um segundo turno, todos estarão juntos levando boa parte desses votos. Então, essa situação de ter 2, 3 candidatos não quer dizer que a direita esteja dividida, que a direita não está unida. Mas, governador, respondendo objetivamente a pergunta, se surgir realmente o convite do Tarcísio de Freitas, o senhor se coloca como vice? Seria vice dele? Eu irei até o final como candidato e tenho certeza que tanto eu ou ele indo para o segundo turno, nós estaremos um ou outro no governo que ganhar. Como nós somos muito próximos. Difícil. Como o senhor pensa a estratégia de composição difícil de chapa? O senhor teria um vice dos sonhos?
a estratégia minha do partido é nós irmos até o final. Nós temos propostas que nós já mostramos em Minas Gerais, é capaz de consertar os erros do PT. Sei que mas sou nós queremos nome, governador. Nomes. Espera aí, Davis, deixa o homem, pô. Tá muito cedo. Essa questão vai ser decidida mais adiante, na hora que as pesquisas estiverem delimitando quem está indo bem. Aí nós vamos ver se seria um vice do Novo, se seria um vice de outro partido. Mas uma coisa está certa, nós iremos até o final, como eu fui na minha campanha de 2018. Tivemos convite para poder compor, mas fomos até o final. Agora, em 2022, foi diferente. Nós fizemos aliança com 9 partidos em Minas Gerais. Foi uma chapa pura, eu e vice-governador Matheus Simões, que também é do Novo, e juntamente com 9 partidos. E isso vai ser definido na última data, no último dia. É assim que funciona em política. Estão especulando aí a reedição da política do café com leite, né, da Primeira República, claro, São Paulo e Minas Gerais, possivelmente caminhando juntos. Claro que está muito precoce nesse sentido. Vou acionar a Aninha Beatriz Richa aqui também para a próxima pergunta. E a gente segue explorando aqui muita coisa para a gente conversar com o governador de Minas, Romeu Zema. Vamos lá. Governador, o senhor falava sobre corrigir os erros do PT se for eleito. Quais são esses erros e quais seriam essas soluções que o senhor pretende apresentar se for candidato? Bom, nós assumimos um estado arruinado, arrasado em 19, um estado que parcelava a folha de pagamento, que não pagava o 13º, que não fazia os repasses de ICMS e IPVA para as prefeituras, que também estavam quebrando. A primeira questão, sem dúvida, é aquela que mais nos preocupa, é nós termos um equilíbrio fiscal, ou seja, acabar com essa gastança que faz com que as taxas de juros do Brasil sejam sempre as maiores do mundo. E isso freia o investimento, faz com que a nossa indústria, o nosso setor produtivo não tenha condição de investir, produtividade baixa, renda que não avança. Essa, sem dúvida, é uma questão importantíssima. A outra, segurança pública. Nós temos hoje um país onde o crime organizado cresce, aumenta seus tentáculos sem parar. Em Minas, eu ainda posso dizer com orgulho que o crime organizado não controla um quarteirão. Ele está presente lá, mas não controla a área como em muitos estados do Brasil. E nós temos ainda questão de revermos o setor público, que pesa muito. Precisamos de uma reforma administrativa, precisamos de uma anistia para deixar o passado no passado, em vez dele continuar sendo uma pedra no sapato, incomodando todos os dias. Eu diria que são muitos pontos que nós precisamos, Ana, e hoje nós temos um governo, você sabe, que olha pelo retrovisor, em vez de estar olhando pelo para-brisa. Um governo que fica só esmiuçando o passado, que não tem nenhum plano de futuro para o Brasil. Governador, o senhor falou de segurança pública. Ontem, no Direto ao Ponto, nós entrevistamos o ministro Guilherme Boulos e ele fez críticas Ainda estou me acostumando com essa nomenclatura nova, Ministro Boulos. Ministro Boulos. Complicado. Agora. Ele fez críticas aos governadores. Eu acho que a gente tem uma sonora e seria interessante ouvir. React ao vivo aqui, fala do ministro Boulos e reação do governador Zema. Vamos lá. Ninguém fez. Pela primeira vez, desde a Constituição de 88, o Lula mandou um projeto para o Congresso, que é uma PEC, porque precisa mudar a Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, dizendo, gente, vamos mudar isso. Os estados, lógico, vão continuar controlando a Polícia Militar, a Polícia Civil. Ninguém está propondo que tire isso dos estados. Mas nós temos que dar mais atribuições para o governo federal, porque o crime é nacionalizado. Essa é a PEC da segurança. Longe de jogar para os estados, o governo do Lula está puxando para ele. Te convence, governador Zema? Ou o diabo está nos detalhes? O diabo está nos detalhes. O que nós vimos na operação no Rio de Janeiro, aí, 2 semanas atrás, a operação que foi no dia 28 de outubro, foi um arsenal de guerra, de armas importadas, contrabandeadas, para dizer a verdade, muita droga. E nós sabemos que o Rio de Janeiro não produz, não fabrica armas nem drogas. Então, nós precisamos ter um governo federal que primeiro consiga controlar
adequadamente as fronteiras do Brasil. Porque um dos grandes males que nós temos é essa invasão de drogas, de armas pesadas que fomentam a atividade das organizações criminosas, fazendo com que as mesmas fiquem cada vez mais fortes aqui no Brasil. Então, cada um com a sua atribuição. Em Minas Gerais, eu posso falar com orgulho, nós temos uma polícia que completou agora 250 anos e que consegue andar em todas as vias públicas do Estado e que é respeitada mais do que temida pela população. Temos um dos melhores índices de segurança pública do Brasil, apesar de ser o estado com mais municípios, 853, e um estado que ainda enfrenta grandes problemas financeiros, já que temos uma dívida com o governo federal gigantesca que nas últimas décadas esfolou o estado com juros abusivos. Mesmo assim, temos avançado, não coaduno com a opinião do ministro. Agora, o problema é da nova face do crime organizado, né, David de Tarso? Até porque a gente repercutiu há pouquíssimas semanas aqui que essa ideia de que o Rio de Janeiro não fabrica armas já está ultrapassada. A sofisticação do crime, a operação da polícia nesse sentido, né, localizando fabricação interna, sim, vindo de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, em Minas Gerais também, no Rio de Janeiro, verdadeiras fábricas produzindo algo em torno de 3.500 fuzis que abastecendo essas facções, só mostrando que o buraco, pelo visto, é mais embaixo nessa altura do campeonato, né, David? Não, sem dúvida alguma. E a principal pauta do ano que vem das eleições de 2026 será a segurança pública. Então, assim, acho que independente do nome também que vai ser construído, as pessoas vão votar muito no projeto que tem para o Brasil. Então, assim, dentro dessa seara, quais são as propostas, até mesmo as iniciativas que o senhor pretende implementar, caso seja realmente eleito? David, há 6 meses atrás, meu secretário de Segurança Pública, estivemos num país onde a taxa de homicídios foi reduzida em mais de 99% num espaço de apenas 3 anos. Ou seja, podemos dizer que é uma experiência quase que inédita no mundo. Um país que 5% da população já voltou a morar no país, que tinha emigrado para outros lugares, devido principalmente à questão da violência, e uma experiência que eu posso dizer que deveria, pelo menos, inspirar aqui o Brasil a olhar. Mas não vejo os meios de comunicação mostrando aquilo que deu certo. Estou falando de El Salvador, fiquei lá 4 dias, conversei com pessoas que moram nas comunidades que eram controladas pelo crime organizado, pelas facções criminosas, e das 40 e poucas pessoas com quem eu conversei lá, não vi nenhum com saudade do passado. Conversei com estudantes, conversei com dono de oficina mecânica, conversei com quitandeira, conversei com dono de um pequeno comércio. Todos no passado eram extorquidos. Todos pagavam mais pela energia elétrica, pelo sinal de internet, pela água, tinham dificuldade de acessar. E o que eles fizeram lá, David, foi muito simples. Você é de uma gangue, de uma facção, de uma organização criminosa, você está controlando área, você está levando terror, está extorquindo, você é terrorista. E terrorista, pena mínima de 25 anos. No dia que o Brasil tratar esses criminosos dessa maneira, com certeza a criminalidade vai recuar e muito. Então, o que nós precisamos aqui é de uma mão forte do Estado, e não de um Estado que permite. Esse governo fala tanto em soberania, que é perda de soberania maior do que o poder público não poder entrar em diversas cidades, bairros do Brasil hoje, que são controlados, são territórios do crime organizado, e quem mora lá, nós acompanhamos aí depois da operação do dia 28 de outubro, são os que mais apoiam esse tipo de operação que foi conduzida no Rio de Janeiro, porque eles são vítimas. Eu, você, quem está acompanhando aqui, não estamos pagando aí, sendo extorquidos pelo crime organizado, pelos terroristas, mas quem mora lá, sim, está. Por isso, essa maior aprovação pelos afetados.
Papo tá bom aqui com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência. Seguimos ao vivaço aqui no Morning Show, partindo para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Morning Show volta já já. Agora, evidente, né, governador, que os críticos imediatamente vão dizer mas El Salvador partiu para medidas de exceção, acabou ultrapassando certas fronteiras democráticas e que no Brasil, do jeito que está, com esses juízes concursados, encastelados, completamente desconectados da realidade, eles não têm nenhum incentivo para realmente mudarem a abordagem deles no enfrentamento ao crime organizado e que seria necessário medidas de exceção no Brasil para poder chegar perto do que o presidente Bukele foi capaz de empreender em El Salvador. O que na presidência, ali comandando o Executivo Nacional, você poderia, enfim, inspirar ou cutucar ou de alguma forma mover os tabuleiros para poder realmente empreender essa revolução na segurança pública, dado o nosso ordenamento jurídico e o sistema que a gente tem? Sim. Bom, o primeiro passo, na minha opinião, foi dado já com o PL do DERIT, no deixa de ser um avanço, apesar que eu gostaria que fosse muito mais. Mas já é uma sinalização clara, claríssima, de que o custo do crime está aumentando. E é isso que nós temos de fazer no Brasil. Eu gostaria, eu proporia e lutaria, e acho que um dia nós vamos chegar lá, para que essas facções, organizações criminosas fossem equiparadas a grupos terroristas. E são. Quem utiliza escudo humano, como já aconteceu lá em Minas Gerais, eles chegam em cidades pequenas, amarram um inocente no capô do carro ou colocam dentro do carro para poder explodir agências bancárias, caixas eletrônicos e a polícia não poder atirar. Isso, para mim, é terrorismo puro. Quem controla território, como eu falei agora há pouco, não deixa o poder público entrar. É um concorrente do Estado. Quem está extorquindo a população, geralmente os mais humildes que moram nessas áreas. Então, essa luta para equipará-los a grupos terroristas é algo que o Brasil precisa encampar e levar adiante. E como presidente, eu vou lutar muito por isso. Que aí você passa a ter, inclusive, cooperação internacional, já que são organizações que têm tentáculos fora, com relação à droga, com relação a armamento pesado. Então, essa luta que seria levada adiante. Inclusive, o cartel dos sóis, associado ao narcoditador Nicolás Maduro, foi classificado como uma organização terrorista ontem pelo Departamento de Guerra e a Casa Branca nos Estados Unidos. Estados Unidos também tem sido um baita tema, né, Aninha? Acho que nesse sentido a gente pode abordar com o governador. Vamos lá. Governador, nós vimos aí uma série de questões envolvendo a diplomacia brasileira americana, as tarifas, tudo o que aconteceu. E se o senhor estivesse na presidência, o senhor teria feito algo diferente? O senhor teria tentado uma outra estratégia para evitar que essas tarifas tivessem sido aplicadas? Tudo bem que o New York Times é um jornal mais associado à esquerda americana, mas ontem eles entregaram ali quase que uma vitória midiática para o presidente Lula, dizendo que não, o Brasil peitou os Estados Unidos e venceu. Você concorda com essa análise? De forma alguma, mas respondendo a Ana, eu venho do varejo, um setor que eu atuei mais de 30 anos, e cliente você trata bem. Você não fica criticando o cliente, você não fica maltratando o cliente. O que nós vemos o Lula fazer aqui foi criticar, levar adiante propostas contrárias ao segundo maior cliente comercial do Brasil, que é os Estados Unidos. E como consequência, o que nós tivemos? Um tarifaço. Pensa bem, qualquer um aqui que nos assiste, que atende um grande cliente e começa a falar mal. Esse cliente amanhã tem todos os motivos para falar, não vou comprar mais o seu produto, o seu serviço, porque realmente não é adequado para mim continuar tendo esse relacionamento com alguém que só me ataca. Então, vejo que o presidente Lula provocou essa situação. Esse foi o primeiro erro dele. O segundo erro dele... Vamos segurar no segundo erro aqui. Me perdoa a interrupção breve, só para recepcionar agora sim os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio. Papo bom aqui com o governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência, governador de Minas Gerais. Tema da vez aqui, claro, a relação com muitos atritos, trancos, solavancos, Brasil e Estados Unidos. A gente comentando aqui também o saldo, né, o balanço até o momento, na visão do governador Zema, que segue aqui trazendo a visão dele. Por favor, me perdoe a interrupção, a palavra é sua. Pois não. O segundo erro dele foi assim que o tarifaço foi
implantado pelo Trump e de não ter ido imediatamente até os Estados Unidos. Quando uma medida vai afetar milhões de brasileiros, vai afetar uma nação, na minha opinião, é obrigação do presidente correr atrás. Não é questão de ser subordinado, questão de se humilhar, não. É questão de resolver o problema do país. Eu, como governador de Minas, todo mês vou a São Paulo para tratar com empresários que investem em Minas, questões de Minas, coisa que nenhum governador fez. E talvez por isso eu consegui levar mais de R$500 bilhão de investimentos para Minas Gerais. Então o Lula não fez aquilo que deveria pelo bem do Brasil. Ficou se achando, eu sou o presidente, não vou fazer nada, e o Brasil que se... aquele palavrão lá. Então, vejo que... Palavrão é comigo mesmo aí. Eu não sou muito de palavrão. Deixa comigo isso daí, tá ok? Então, eu interpreto dessa maneira. Você, na hora que vê o seu país perdendo, não é nenhuma humilhação você viajar, ir atrás e pedir agenda. E aquele protesto que você fez, governador, comendo uma banana com casca para contestar a alta do preço dos alimentos? Se pudesse fazer novamente, faria... Qual foi a repercussão? Claro que, enfim, para quem não lembra, Mano Ferreira, fica à vontade aqui para refrescar a memória da audiência. Lembrando que eu tentei, né? Porque eu acho que esse governo está tão distante da realidade. Primeiro, ele falou que era para a dona de casa procurar alimentos mais baratos, né? Eu acho que o brasileiro faz isso do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não faz? A grande maioria vive com um orçamento apertado. Aí eu fui fazer lá algumas experiências que não deram certo. Primeiro, eu coei o café, eu gosto muito de café, e coloquei o pó para secar no sol, o pó que eu já tinha usado. E aí? O café que foi coado depois não dá para tomar não, sabe? Não dá não, ele não tem gosto mais de café, fica muito ralo, amargo. Coisa horrorosa. Então, reciclar pó de café não dá certo. E depois, eu já tinha visto nutricionista falar que casca de banana dá para fazer bolo, que é nutritiva, né? Potássio. Mas para comer ela crua não deu não. Agora, como eu não sei preparar bolo com casca de banana, que já me falaram que aí fica bom... Lavar louça você sabe bem. Sei, lavar louça eu sei, mas preparar comida não. Aí também fica difícil. Você só tem uma funcionária lá para te dar uma assistência no dia a dia? Tem uma que eu pago, né? Lembrando que eu não moro em palácio, moro na casa que eu pago o aluguel e tem uma empregada que eu pago. Agora, duvido que você vai conseguir isso no Alvorada ou no Planalto. Só não segura o rojão. Lá eu não sei como é que é a estrutura do governo federal, não. Também não sabia como era em Minas, não, né? Mas depois que chegar em Brasília a gente vê, mas tenho certeza que serei também um presidente muito econômico, como sou governador de Minas. Exemplo tem de vir de cima. Aí, ó. Já que você está falando de funcionário, posso trazer a pergunta também da nossa audiência? Por favor. Aqui é um espaço democrático, né, governador? Muita gente reclamando, inclusive o Elton Vilaca, ele diz assim, os policiais de Minas Gerais estão morrendo de fome. Teve um outro também, telespectador, que agora não consegui achar aqui, que está dizendo também que o senhor não deu aumento aos aposentados do setor da segurança pública. Você acha importante também trazer essa valorização? E também tem comentários reclamando de um aumento de 300% que o senhor deu ao próprio governo. Ao secretariado. E aí? Assim mesmo. Certo. Aumento de salário e também pouco salário aí para os policiais. Bom, procede? Vamos por etapas. Vamos por etapa. Primeiro, eu dou o meu salário desde que eu fui eleito governador. Então, se eu estou ganhando 5, 10, 20, 30, 50, para mim não faz diferença. Dou principalmente para a paz, instituições de caridade. Sempre nessa linha aí. Segundo, nós demos aumentos. Como o Estado de Minas ele está enquadrado hoje na Lei de Responsabilidade Fiscal, lembrando que era um Estado que nem pagava folha de pagamento, conforme a lei determina, um Estado que não pagava 13º, ele estava com a folha muito acima do que a lei permite, nós temos que seguir a lei. Eu sou um governador legalista, tem de ficar claro. E a lei determina que a folha de pagamento não pode ultrapassar 49%. E se a folha de pagamento está acima de 49%, eu não serei irresponsável de estar dando aumento para que o Estado fique totalmente desenquadrado.
mas a segurança pública esse ano passou a receber auxílio alimentação R$ 75,00 por dia, o que representa para quem está na base um aumento de 32% aproximadamente. Então, quem está na base com certeza sabe que teve aí um aumento bastante representativo. Agora, para quem está no topo, já ganha 30 mil, etc., aí o aumento já não foi tão representativo assim. Talvez tenha sido percentualmente bem menor. Mas o aumento que você deu para o alto secretariado foi visando buscar quadros mais qualificados, saindo da iniciativa privada. Esse foi o racional. Lembrando que em Minas Gerais, nós tínhamos secretários que ganhavam menos do que vereadores, do que secretários municipais de cidade pequena. Como que você vai levar um quadro qualificado para ser secretário de um estado que tem 300 mil funcionários, que tem 853 municípios? Qualquer um ia falar, não, deixa eu ser secretário de educação desse município aqui de 6 mil habitantes, sim, que aqui eu vou ganhar mais do que sendo secretário de educação de Minas Gerais. Nenhum governador no passado teve coragem de fazer essa correção. Agora tem que ficar muito claro, tudo que o governador de Minas ganha, mesmo do ano salário, e o secretariado de Minas ganha, é o que está na média Brasil, não tem nada fora. Foi uma correção para poder fazer com que o Estado tenha condição de levar gente competente. Governador, vamos com o Mano Ferreira. Um outro tema que irrita muito a população é a corrupção. E os governos do PT parece que sempre trazem um escândalo. Dessa vez foi o INSS. Agora, falando da experiência do senhor, a gente teve a Operação Rejeito, que trouxe um esquema de corrupção na agência de mineração bilionário. O que é que o senhor aprendeu com essa experiência que poderia aplicar para evitar casos de corrupção? E por que houve esse caso em Minas? Bom, nós estamos totalmente do lado de quem está apurando, de quem está investigando, não temos o que temer. Eu sempre falo, nós somos totalmente abertos à investigação. Somos o estado mais transparente do Brasil. Aquilo que eu gasto, aquilo que eu uso do Estado, o mês que vem está disponível no portal da transparência. Lá em Brasília, daqui a 100 anos, nossos tataranetos vão ver o que o Lula gastou. E em Minas, nós temos feito um aperfeiçoamento nas regras do meio ambiente. Hoje, ainda são regras subjetivas, o que faz com que muitas empresas, principalmente mineradoras, tenham de ficar contratando consultorias que muitas vezes têm contato na Secretaria do Meio Ambiente, na Agência Nacional de Mineração, para poder ficar ajustando ali os seus processos. O que nós temos de fazer, e está caminhando na minha gestão, são regras objetivas. É falar o seguinte, o buraco aqui da mineradora pode ter no máximo 500 metros. Hoje está lá na lei, o buraco tem de ser de tamanho adequado. Agora, qual que é o tamanho adequado? Então, nós estamos aperfeiçoando para que haja, sim, uma forma de que tudo seja muito bem analisado, aprovado ou não, dentro de critérios bastante objetivos. E que essa investigação continue. Eu sou totalmente favorável a qualquer tipo de investigação quando há indícios de irregularidades e que aqueles que fizeram algo fora da lei que sejam devidamente punidos. Eu sou esse tipo de governo que gosto da coisa certa, como eu falei, seguindo a lei. Uma característica de qualquer presidente da República é a assertividade, ser resoluto, tomar lado e tomar decisões. Uma frase que eu gosto muito do ex-presidente Bush dos Estados Unidos é que você não escolhe quais desafios ou decisões chegam até a sua mesa, mas você escolhe como decidi-las, como defini-las, Então, acho que até o Partido Novo é quase que um desdobramento do tucanato ali que deu as cartas em Minas Gerais por muito tempo, Aécio Neves, Anastasia e companhia, até porque o PSDB ficou com essa fama de hesitante, titubeante, em cima do muro e o Novo tomando lado. Agora, partindo então para um pinga-fogo, sem disse, me disse, é um ou outro. Eu quero trazer aqui eu quero aquela emparedada, aquela provocada boa aqui. Agora eu quero ver. Já vi que vem bomba aí, hein? Poucas palavras, hein, governador? Vamos lá. Anistia ou dosimetria?
Anistia. A direita brasileira precisa de um adulto na sala ou de um jogador mais agressivo? De um adulto na sala. Eduardo Bolsonaro é um exilado político ou camisa 10 do Lula? Exilado político. Mano Ferreira quer complementar? Privatiza tudo ou tem empresa estratégica? Eu sou a favor da não presença do Estado em atividades produtivas. Nós temos de privatizar, mas com critério. Não podemos sair fazendo a coisa de maneira estabanada, não. O setor privado pode contribuir muito, mas precisa ser bem regulamentado. Romeu Zema com a faixa no peito, empossado, presidente da República. Quem daria mais trabalho numa reunião? Congresso ou STF? Serão dois desafios Congresso grandes. ou STF? Dá uma pensada. Né? Eu acho que o Congresso, né? Ali é muita gente, é muita cabeça diferente. Eu acho que mineiro tem uma facilidade de interlocução. Conversando, dá para se entender em muitas questões. Governadores e seus egos grandes ou prefeitos? Você que comanda 853 municípios. É uma loucura. O maior número de municípios num estado só brasileiro. É que eu não entendi a sua pergunta. Como que vai ser mais difícil mediar uma vez presidente? Governadores ou prefeitos? Mais difícil. Com certeza, governadores. Aliados, porque fogo amigo existe. Aliados ou oposição? O que é mais difícil? A oposição dá mais trabalho. Os aliados ainda têm condição de estar conversando, etc., apesar que eles também dão sempre trabalho. Tem a frase até do antecessor seu, que era governador de Minas, acho que é o Milton Campos, se não me engano, né? Ele dizia que criticar o governo é tão bom, mas tão bom, que não deveria ser só monopólio da oposição. Exatamente. É ou não é? Tem deputado da base que às vezes já me falou, vou precisar ir lá na tribuna te criticar, te xingar, mas é só porque eu preciso. Vamos jogar ensaiado. Governador, tarifas de Trump são protecionismo econômico ou estratégia de negociação? São as duas coisas. Na minha opinião, Trump ele aproveitou o momento, né, para se capitalizar lá economicamente e também politicamente. Eu acho que ele aproveitou a chance e matou dois coelhos com a cajadada. Defina as próximas... Caminhando para o final, para encerrar com chave de ouro, defina essas pessoas com uma ou pouquíssimas palavras, tá? Vamos lá, Jair Bolsonaro. O líder da direita brasileira que resgatou a mesma. Fernando Pimentel. O pior governador da história de Minas Gerais que arruinou o estado. Eduardo Bolsonaro. É o filho do Bolsonaro. Hugo Mota. Uma pessoa bem intencionada que com certeza vai contribuir muito com o Brasil. Luiz Fux. Um ministro mais lúcido do que os demais. Nicolas Ferreira. Um jovem brilhante. Tarcísio de Freitas. Um governador muito competente. Aécio Neves. Já fez a sua tarefa como político em Minas. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande populista. E para terminar, ministro Alexandre de Moraes. Um ministro muito tendencioso. Esse foi o governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, com o lema Brasil em primeiro lugar. Claro que a gente agradece demais a gentileza. E como você tem dito, você disse até antes da gente começar a entrevista aqui, a arte da política é repetir as mesmas coisas, ser emparedado, responder as perguntas com altivez, com cara limpa. Isso você fez aqui mais uma vez. Obrigado pela paciência e pela disponibilidade. Eu é que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Teremos outras oportunidades, com certeza. Um bom dia a todos.